O NGT Entrevistas discute o enfraquecimento da lei da ficha limpa e a proposta de semipresidencialismo. Meu entrevistado é o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui neste espaço online do NGT Entrevistas. Prazer é todo meu, Viviane. Doutor Quioche, a gente abre aí a nossa conversa falando sobre a intenção aí de enfraquecer a lei da ficha limpa no Congresso com a proposta de projeto de lei complementar do deputado federal Bibo Nunes. Ele quer reduzir de 8 para 2 anos o prazo de inelegibilidade de políticos condenados aí em segunda instância. É o momento de se discutir aí mudanças na lei da ficha limpa, doutor Quioche. Qual deve ser o futuro dessa discussão no Congresso? Em que pese ter sido a iniciativa da lei da população brasileira, quem dá a última palavra sobre isso é o parlamento, que são os nossos legítimos representantes. E o parlamento decide de acordo com as necessidades que a conjuntura atual está a exigir. Então, está na hora de já pacificar a sociedade brasileira, esquecer o passado. Então, esse encurtamento de 8 para 2 anos faz parte de uma das estratégias de reabilitar o presidente Jair Bolsonaro, que é perseguido por uma série de coisas que não faz sentido lógico algum. E outra estratégia seria votar a lei de anistia. Depois que soltaram aquela bomba de tentativa de assassinato, ficou mais ou menos inviável. Mas com a eleição do presidente Trump lá nos Estados Unidos, a direita do mundo inteiro está se fortalecendo. Então, o Congresso eh, conseguiu captar esse clima e achou oportuno já fazer essa modificação na lei de ficha limpa para que em 2026 o Jair Bolsonaro possa disputar a presidência da República. Doutor Quioche, lembrando aí que o surgimento da lei da ficha limpa, né, foi de iniciativa popular, com mais de 1.600.000 assinaturas. Foi o eleitor, o brasileiro, que gritou alto aí que não queria criminosos condenados no legislativo. E a discussão aí sobre a lei da ficha limpa vem em um momento que a percepção do brasileiro quanto à corrupção nunca esteve tão alta, segundo o ranking da ONG Transparência Internacional, não é mesmo, doutor Quioche? Na verdade, que foi iniciativa popular, mas, como eu já disse, a decisão é do Congresso Nacional, que representa a vontade média da população brasileira. Agora, eh, manter a ficha limpa como está, quem dá a interpretação disso daí é o Supremo Tribunal Federal. Então, não vai acabar com a corrupção, entendeu? Primeiro que o Supremo Tribunal Federal diz que é condenação em segunda instância. Depois ele vai dizer que não, existe uma presunção de não culpabilidade até o trânsito em julgado. Então, dá na mesma, entendeu? Não é a ficha limpa e que vai acabar com a corrupção no Brasil, que me parece que é um mal estrutural, né? Doutor Quiochi, na verdade, como o senhor já falou aí, é uma jogada política para tentar reverter a posição do ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível, né? É a aposta da oposição para mudar o jogo e garantir a participação do candidato Bolsonaro aí às vésperas das eleições de 2026. E o futuro de Bolsonaro está nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que deve aí decidir sobre as investigações que envolvem o ex-presidente, né? Caberá a ele decidir se apresenta ou não denúncia nos casos que Bolsonaro foi indiciado. Lembrando aí que são 3 casos, né, doutor Quioche? Hum. Tentativa de golpe de Estado, fraudes em cartões de vacina e o desvio aí de joias do acervo da presidência. Como deve agir aí o procurador da República? Dá para se ter uma ideia, doutor Quioche, o que esperar de Gonê? Se ele for agir com independência institucional, né, como permite a Constituição, como determina a Constituição, ele ia rejeitar essa denúncia, né? Agora, não tem sentido você falar que é dona de casa, ancião com bengala, tentou dar um golpe de Estado, invadindo o Congresso Nacional.
aquilo, todo mundo, a essa altura dos acontecimentos, já sabe que foi um protesto violento de um punhado de pessoas que agiram sob o impacto da emoção. Aquilo aconteceu no governo Michel Temer, entendeu? Pessoal do Movimento Sem Terra, pessoal esquerdista, invadiram o Congresso Nacional e quebraram tudo. Alguém falou em golpe de Estado? Não houve nem punição. Quer dizer, passou a esponja em cima daquilo lá, agora é o 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado. Isso é inusitado. Se não existe nenhum precedente no planeta em que alguém tentou golpe de Estado sem forças armadas na rua. Isso é impossível. Doutor, Então, esse negócio de cartão de vacina, tentativa de assassinato, eles estão confundindo tentativa de assassinato com plano de cometer crime. O plano não é crime. Eu posso cogitar matar você, depois eu posso planificar, vai ser no dia tal, em tal lugar, tal hora, mas isso é plano. Se não partir para o ato de execução, não é? E se o crime não aconteceu, é porque alguém impediu. Quem é que impediu? Então não houve crime. Então, tudo isso é uma balela, que não tem nenhuma sustentação jurídica nessas acusações que o Procurador-Geral da República, no exercício do seu ministério de forma independente, deveria rejeitar de plano. Agora, ele deve estar demorando porque ele está entre cumprir a sua missão como um agente público independente ou ceder às pressões. Lembrando aí, doutor Kiyoshi, que o Paulo Gonet deve fazer aí, deve fatiar aí o indiciamento, começando aí pelo golpe de Estado, né? Acho que para sentir também, né, o clima, porque a gente viu, o senhor já citou, com a posse do Trump nos Estados Unidos, um dos primeiros decretos do presidente dos Estados Unidos foi realmente anistiar aí todos os envolvidos na invasão do Capitólio. Então, esse clima abre aí um precedente aqui para o Brasil, para além aí de se discutir a ficha limpa, também falar sobre anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, não é, doutor Pérez? Sem dúvida alguma, aquele exemplo dos Estados Unidos, anistiando 1.500 pessoas envolvidas, que vai custar milhões e milhões de dólares, que custou para reconstruir o Capitólio, não é? Serve exatamente de estímulo aos congressistas brasileiros tentar a via de anistia, porque está na hora de pacificar o país. O presidente Lula assumiu o discurso com discurso pacifista, né? Lula, amor e paz, né? O que na prática ele está fazendo é cultivar diariamente o gabinete do ódio que ele tanto combateu no governo passado. Falava do gabinete do ódio. Ele não tem feito outra coisa senão alimentar esse gabinete e perseguir de uma forma implacável os adversários políticos. Não digo inimigos, adversários políticos ele está perseguindo, entendeu? E esqueceu de governar o país. Sem dúvida aí, doutor, que eu acho que a gente lembra aí, né, que enquanto a direita discute um novo candidato, né, o ex-presidente Bolsonaro está candidatíssimo aí, fazendo articulações até para se tornar elegível novamente, né? Falando nisso, eu estou achando muito, muito estranho essa pesquisa, que qualquer que seja o candidato comparado a Lula, Lula está disparando lá em cima. Agora, se a popularidade do governo Lula está caindo dia a dia, como é que na prévias eleitorais ele está subindo? Quer dizer, é uma coisa difícil de entender isso aí.
Sem dúvida. Doutor Quioche, outra agitação aí no Congresso nesse início de 2025 foi quanto à proposta de semipresidencialismo. Os parlamentares não querem perder o protagonismo, né? Eles já mandam mais que o executivo quando o assunto é o orçamento da União. Nos últimos 5 anos, foram movimentados 150 bilhões de reais. Dinheiro público gasto com quase zero transparência, como no caso das emendas PIX. Dá para se discutir aí mudança de sistema com um congresso desse, doutor Quioche? Lembrando aí para o nosso telespectador que o semipresidencialismo é um modelo de governo em que o presidente da República divide o poder com o primeiro-ministro, esse sim, eleito pelo Congresso. Só não concordo a interferência do legislativo no direcionamento de gastos, que o legislativo existe para elaborar a lei orçamentária, com sanção do presidente da República, e ao depois fiscalizar a execução da lei orçamentária tal qual foi aprovada. Então é uma coisa incompatível. Quem fiscaliza é que vai ficar fazendo gasto. Isso está errado. Agora, tudo parece ser irreversível, apesar da resistência muito grande do ministro Flávio Dino contra essas emendas parlamentares, notadamente emendas de comissão, por falta de transparência, não é? Parece que essas emendas vieram para ficar. Então, o certo seria adequar dá um status constitucional a essas emendas. Não é? Não é porque a emenda individual de bancada está na Constituição que está tudo constitucionalizado. Não, porque ele afronta o sistema presidencialista de governo e afronta o princípio de separação dos poderes. Então, implantando esse semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo, seja lá que for, vem acomodar essa situação fática irreversível, dando uma constitucionalização nessa situação fática. Então, eu, doutrinariamente, estou de acordo com essa proposta. Doutor Quioche, o senhor acha que passa uma proposta semipresidencialista hoje no país? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque é só tornar, formalizar aquilo que já existe. Agora, por mais que o ministro Flávio Dino fique gritando, de bandeira, ameaçando todo mundo, isso não vai dar tanto a tamanha pressão que ele que tinha bloqueado 346 bilhões e de repente ele foi amaciando aqueles empenhados até 31 de dezembro de 24, estão livres, depois aquelas 7 ONGs que tiveram um corte, desses 7, os 3 podem fazer o uso da emenda, e no fim ele vai acabar com o bloqueio que ele tinha feito no começo, né? Doutor Quioche, ainda falando aí sobre a novela das emendas parlamentares, a gente viu várias operações da Polícia Federal aí sobre o mau uso das verbas públicas, esquema de lavagem de dinheiro, corrupção envolvendo pagamento aí das emendas, né? O Supremo Tribunal Federal continua firme cobrando aí, como o senhor falou, transparência. E agora, com a nova formação de comando no Congresso, né? Hugo Mota à frente na Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre no Senado. Os dois novos presidentes estão brigando para manter a influência do Congresso sobre as verbas públicas, até se discutindo aí a proposta de semipresidencialismo, né? Parece que tem tudo para vencer essa batalha, não é mesmo, doutor Quioche? Sim, eu acho que vai emplacar esse semipresidencialismo, porque do jeito que está, não pode, né? Você está afrontando, embora o Supremo Tribunal Federal não diga, ele só está barrando as emendas por falta do princípio de publicidade e transparência. Isso é de menos. O maior defeito, que parece que os ministros do Supremo não alcançaram, com exceção do ministro Barroso, que é um constitucionalista renomado, que ele fere o princípio da independência e harmonia dos poderes, entendeu? Legislativo legisla, executivo executa e judiciário julga, isto é,
só age no passado. Aconteceu alguma coisa, alguém provocou, o judiciário chega lá e diz é constitucional ou não é constitucional. Mas o judiciário está hoje julgando com visão no futuro, que é coisa de estatista, coisa de governante, entendeu? Então, está num ativismo judicial é, que parece não ter fim. Agora está intervindo na segurança pública, está dando prazo para os policiais militares colocarem câmeras corporativas. Vê se pode um negócio desse. Isso faz parte da competência do governador de estado que detém a segurança pública no país, dentro do seu respectivo estado. Isso não é problema do governo federal e muito menos do Supremo Tribunal Federal. Doutor Quioche, ainda falando aí sobre as relações no Congresso, a gente aproveita para falar sobre como deve ser a relação aí do Executivo com o Congresso, esse Congresso novo em 2025, o Congresso com novos presidentes, né? Vimos o ministro Haddad levando um pacotaço de projetos para discutir com os presidentes das casas. O governo quer votar muita coisa, vai ter que sentar para negociar, não é, doutor Quioche? É, agora, quanto Davi Alcolumbo, eu não sei, porque ele é um político bastante fisiologista, né? Eu me lembro que, para obter uma barganha compensável, né, ele segurou a sabatina do ministro André Mendonça por 6 meses. Aí aconteceu aquilo que eu estava receando. Então, num dos casos, deu um empate, 5-5. Aí ficou tudo o processo parado, porque ou esperava a nomeação, ou convocaria um ministro mais antigo do Superior Tribunal de Justiça para fazer as vezes do ministro Supremo. Então, para mim, ele não é confiável. Eu acho que ele vai continuar no mesmo plano do Rodrigo Pacheco. Agora, o Hugo Mota é diferente. Eu prestei atenção no discurso dele, ele não está disposto a fazer o que o presidente quer. Ele vai botar na linha. E depois, ele brandiu a Constituição num gesto típico do Ulisses Guimarães, quando ele promulgou a Constituição. Isso daqui é que vai governar a vida da nação brasileira, entendeu? E nada mais. E ele ainda disse, enfaticamente, a praça é dos três poderes, não é de um nem de dois, entendeu? Então ele deixou bem claro que vai exercer em sua plenitude as prerrogativas da Câmara dos Deputados. Doutor Quioshi, lembrando aí que o ministro Haddad vai ter que ter muita articulação política dentro do Congresso para aprovar pautas, né? Porque a gente viu aí o presidente da Câmara, Hugo Mota, determinando aí que os parlamentares devem marcar presença no plenário para votação apenas nas quartas-feiras. Até teve uma brincadeira aí falando que enquanto o país discute aí a escala 6 por 1, os parlamentares vão trabalhar apenas uma vez na semana, né? A verdade é que presencialmente será só às quartas-feiras. Então, ou seja, um dia para se fazer aí uma marcação cerrada com cada deputado que marcar presença ali no plenário para votações às quarta-feiras. Muita articulação política e o governo aí parece que está sem rumo, colocou aí um leque de 25 opções, 25 grandes projetos para se votar, ao invés de mirar em poucos projetos e fazer pressão política. Vai ser um ano difícil para o governo Lula, não é? Primeira vista, pode dar a impressão, Vivi, que trabalhar uma vez por semana é coisa de pessoas que não querem trabalhar. Mas se você pensando bem, o judiciário já está fazendo isso há muito tempo. Quando é que o judiciário reúne o plenário? Só quando há um pedido de destaque. Não é? Agora, até no julgamento virtual, a sustentação oral não é simultânea. Você tem que mandar um vídeo gravado com antecedência. Isso não é sustentação oral. Então, tudo está partindo para isso. Eu próprio, eu estou aqui na minha casa. Eu vou para o escritório de vez em quando, né? Eu trabalho aqui.
E os deputados, na verdade, além do trabalho online, o deputado trabalha mais na base, fora do Congresso. Dentro do Congresso, eles se resumem em fazer aqueles discursos demagógicos, entendeu? No pequeno expediente, mas o trabalho grosso de auscultar a opinião pública, não é? Para a elaboração de futuros projetos legislativos é feito corpo a corpo, com visita ao seu eleitorado. É isso que a Câmara faz e tem que fazer. Doutor Quioche, vamos falar aí sobre os 2 anos do governo Lula. O presidente causou polêmica ao falar sobre a alta dos alimentos. Tá caro? Não compra. Quais serão os rumos da economia agora em 2025? Os juros continuam a subir, mesmo após a troca aí do presidente do Banco Central. O que esperar, doutor Quioche? Será pior, que do jeito que ele, como eu já disse no início, ele não está governando o país, entendeu? E também não está deixando o Haddad traçar a sua política econômica. Ele dá palpite em tudo, entendeu? E quando ele abre a boca, faz um estrago danado. Ele, cutucando a onça com vara curta, ele criticou o Trump, que é esse negócio de ocupação da faixa de Gaza, ele falou que o governo não pode falar o que bem entende, ele precisa pensar antes de falar besteira. Ó, falar besteira é a coisa que ele tem feito desde o primeiro dia do governo dele. Cada vez que ele abre a boca, fala de improviso, ele causa um impacto interno e internacional, entendeu? Então, esse negócio de criticar a população que não sabe escolher produtos baratos, a carne está cara, então compra outro produto. A alface está cara, compra outro produto. Mas se o Bolsonaro falasse uma coisa dessa, ele seria acusado de genocida, porque ele está dizendo que o pobre tem que ficar sem comer, porque para o pobre tudo é caro. Não tem nada barato para o pobre. Então, em outras palavras, ele está dizendo, vocês ficam sem comer, entendeu? Morram de fome, mas não comprem, entendeu? É, literalmente é isso. Quer dizer, ele não quis falar isso, mas como ele fala de improviso, a conclusão é isso. Doutor Kiyoshi, a gente vê aí o menor patamar de desemprego da história, ou seja, os brasileiros estão trabalhando, mas a renda é insuficiente e a gente vê aí todo brasileiro, quando vai ao supermercado, realmente reclama da alta dos preços, né? Porque a inflação dos alimentos, apesar de agora o IPCA ter mostrado, né, uma desaceleração em janeiro, a maior da série histórica desde o Plano Real, o brasileiro sente no supermercado, quando vai fazer compras, a alta dos alimentos, né? E deve ser agora, com o diesel alto também, deve ser aí, deve incomodar não o governo, mas o nosso bolso também, né, doutor Quiochi? O ano de 2025 vai ter alta dos alimentos, com certeza. É, eu não sei, eu estou meio descrente das estatísticas brasileiras. Não é como antigamente, que IBGE falava e era aquilo mesmo, não é? É muito estranho, né? Se a taxa de desemprego está caindo, significa que tem mais trabalhadores engajados na produção. Então, isso significa que a produção está subindo. Isso significa, por sua vez, que o PIB está crescendo. E deveria resultar no barateamento da produção. E está acontecendo o contrário. Por que está caro? Porque está produzindo menos do que estava produzindo antes. Entendeu? E por que juros está subindo? É por causa da demanda, entendeu? Então, então não se trata, por exemplo, de só trocar o presidente do Banco Central, que tudo resolve, porque ele estava com o pensamento de que o Campos Neto está fazendo aquilo para prejudicar o governo, entendeu? Agora, ele nomeou um da escolha pessoal dele. Baixou os juros? Não, porque quem dita a taxa de juros é o mercado, não é a vontade do presidente,
entendeu? Então, enquanto ele não acertar a política econômica, não deixar esse discurso de ódio, deixar de fazer perseguição política, devolver à Polícia Federal as prerrogativas, as atribuições que eram da Polícia Federal republicana, combater o narcotráfico, combater contrabando de armas, que são duas importantes atribuições da Polícia Federal, que eles não estão fazendo. Por quê? Porque de polícia da República passou a ser polícia do governo, entendeu? Daqui a pouco vai virar SS, entendeu? Então, há todo um desarranjo institucional nesse país. O governo Lula, nos dois primeiros mandatos, ele era um governante moderado, pacifista, progressista, executou à risca o plano econômico que ele herdou do Fernando Henrique Cardoso. Agora, nesse terceiro mandato, ele virou um xiita, virou um radical da esquerda, não é? Ele não tem na cabeça dele outra coisa senão ódio, ódio, ódio. Doutor Quiochi, o senhor falou aí que o Banco Central ouve o mercado, e é claro, né, ouve o mercado, e o mercado aí está descrente quanto às contas públicas, acha que há realmente uma gastança aí desenfreada, né? E É, no início do ano legislativo a gente viu que a oposição mirou realmente na pauta econômica, né? Inflação alta, alimentos caros são os alvos. Teve até guerra dos bonés na abertura dos trabalhos das casas. Praticamente já estamos aí em 2026, doutor Quiochi. Parece que as eleições estão logo aí, pautando os rumos das discussões sobre o futuro do país. É o que vamos enfrentar esse ano, não é mesmo, doutor Quiochi? É o karma aí da reeleição, não é? a economia vai piorar, porque ele vai gastar os recursos que tem, tudo em função da sua reeleição, entendeu? Tanto é que já está dando uma reformulada na Secretaria de Comunicações, não é? Então ele vai acabar estatizando outras mídias, né? Para falar a mídia, falar o que o governo quer, quando o governo quer e como o governo quer. Então, isso daí, enquanto ele está pressionando o Congresso para aprovar toque de caixa, o pacote de corte de gastos, ele está fazendo despesas intermináveis. Está gastando o que tem e o que não tem, entendeu? Então, as viagens internacionais só foram interrompidas pela doença dele, que teve que fazer uma cirurgia na cabeça. Falando nisso, ele criticou um prefeito que usou, em vez de fazer cirurgia no SUS, ele usou um hospital particular, entendeu? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ele, ao primeiro espirro, ele vai correndo lá no Sírio-Libanês, entendeu? Foi lá que ele fez a cirurgia, foi lá que ele botou o dreno, entendeu? Então, ele não tem moral para criticar um prefeito que não fez a cirurgia no SUS, entendeu? Então, o homem é contraditório, né? Agora, pelo menos as despesas oficiais do presidente da República nas intermináveis viagens com seu séquito e a viagem da Janja com um séquito diferente, dobra a despesa, do presidente é publicado. Está dentro do princípio da transparência. Então, você vai lá no portal, você pode ver quanto o presidente gastou. Agora, as despesas da Janja e seu séquito está sob sigilo. Ninguém pode investigar, entendeu? Então, o Congresso independente, hoje independente, a Câmara, falou em abrir uma CPI para investigar a despesa dela. Já agora já está surgindo a reação do governo aqui, entendeu? Fazendo pressão aqui, pressão lá para abafar. Doutor Quiochi, voando para os Estados Unidos, os primeiros dias aí do presidente norte-americano Donald Trump têm sido intensos, né?
teve decretaço no primeiro dia de governo e as políticas, as polêmicas, né, não param. É o Golfo da América, a anexação do Canal do Panamá e agora uma Riviera em Gaza, né? Trump propôs retirar os palestinos da faixa de Gaza e transformar a região aí em um balneário de luxo construído pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as relações aí com os Estados Unidos sofreram um baque com a taxação do aço e a questão aí da deportação dos imigrantes. O que esperar dessa relação Trump e Lula, doutor Quiochi? Eu acho que o Trump, ele está adotando uma política nacionalista, né? Ele inventou um tarifaço aí contra o Canadá, contra o México, contra a China. Canadá e México ele suspendeu por 30 dias. China continua com sobretaxa de 10%. E agora ele talvez para dar o troco à fala do presidente Lula, que criticou com veemência a ocupação da faixa de Gaza, né? Que é como se o presidente Trump tivesse falado para valer. Aquilo lá, ao meu ver, ele falou para despistar a oposição enquanto ele faz outras coisas para o governo. Quer dizer, vai ocupar e onde é que vai parar os palestinos? Né? Nem ele sabe. Entendeu? Então é evidente que não era para valer. Mas ele andou criticando, então o Brasil recebeu o troco. Assim como recebeu o troco na deportação de brasileiros que vieram algemados e acorrentados pelos pés. Quer dizer, foi uma humilhação imposta apenas à deportação de brasileiros. Os colombianos foram deportados sem algemas e sem correntes. E depois não foi ele que decidiu a deportação. Quem decidiu a deportação foi o governo Biden. Ele apenas deu execução a um decreto de deportação que já existia, entendeu? Então ele aproveitou isso daí para dar um troco ao presidente Lula, que meteu o bedelho onde não devia. Assim como ele não deveria ter apoiado o candidato oposicionista lá na Argentina, ele não deveria ter apoiado ostensivamente a Kamala, dizendo que a eleição dela é a única forma de salvar a democracia, como se o outro fosse destruir. Então, está colhendo o que semeou. É, doutor Quiochi, vamos enfrentar aí um 2025 com certeza, com muita turbulência na economia, na política, e temos esse espaço aberto aqui para falarmos aí sobre todos os acontecimentos de 2025. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas, doutor Quiochi. Eu que agradeço, Viviane. Até lá. Até mais. Este foi o doutor Quiochi Arada falando aqui no NGT Entrevistas de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.